Muito bom dia. Hoje, 30 de novembro de 2024, vamos comentar alguma coisa sobre o livro de Urântia, o polêmico livro de Urântia. Então, para quem não sabe ou nunca ouviu falar, o livro de Urântia foi escrito nos anos 30, 40. Se trata de uma canalização, uma espécie de mediunidade, que aconteceu no norte dos Estados Unidos, na região de Chicago, região do ex-presidente Obama, e ligado à igreja batista, a igreja quadrangular da região. Então, ele é chamado também Quinta Revelação. Por que Quinta Revelação? Porque ele trata da origem do universo e dos universos. Hoje a física fala em multiverso, em universos paralelos. O nosso seria o sétimo superuniverso, desde o Big Bang, que a ciência convencional chama grande explosão, né? A criação face à luz, e teriam 6 universos anteriores. Então ele seria bem mais antigo que os 13 bilhões de anos que comumente se fala. O livro de Urântia então fala da formação do planeta Terra, formação de vinda de seres de outros planetas para cá, já há 500 milhões de anos, 500 mil anos atrás pelo menos, e daí ele fala em Lemúria e Atlântida, confirmando as instâncias de Zian e a doutrina secreta Blavatsky, e também algumas obras espíritas, como Caminho da Luz e Exilados de Capela. Então eles são complementares. Ele fala da Trindade Universal, que é outra coisa que vamos discutir aqui, e fala também da infância e juventude de Jesus. Antes de Jesus ele fala de Buda, de Moisés, de Zoroastro, de Akhenaton, e depois fala da nossa civilização atual. O interessante, por que ele é polêmico? Porque ele... Aliás, antes disso, por que Quinta Revelação? Porque fala na revelação de Anton, que seria da antiga Atlântida, fala de Melquisedeque, Maquiaventa Melquisedeque, seria um ser de Vênus. Aqui, vamos fazer um parênteses, o Vênus no sentido astral, não no sentido físico. O sentido físico não foi achado vida semelhante a nós. Mas como existe numerosas dimensões, por exemplo, físico, etérico, astral, mental, causal, mundos divinais, então ele se aprofunda nessa temática. Ele fala também de Dalamatia, Príncipe Caligastia, que seria o equivalente de Cagliostro e outros que tiveram aqui pela Terra, e fala da rebelião de Lúcifer. Lúcifer seria um serafim da mesma categoria de Jesus, e teria se rebelado, a rebelião de Lúcifer arrastando os anjos, e eles teriam procriado com a filha dos homens. Isso está lá no Gênesis, e teria dado origem aos Nephilim, aos gigantes. Então, e ele também traz muitas revelações dos mais de 40 evangelhos apócrifos que foram deixados fora da Bíblia Católica, embora existam algumas Bíblias evangélicas que falam, incluem, por exemplo, o livro de Enoque e outros evangelhos apócrifos, tipo o Evangelho de Tomé, Maria Madalena, Infância de Jesus e outros. Apocalipse de Pedro. Aqui nós temos algumas imagens, você encontra no Google. Urântia, o livro de Urântia, Urântia's Book, o livro de Urântia. Então tem a Associação Urântia Internacional. Por questão de créditos, a gente não vai mostrar outros slides, que são da UAI, Associação Urântia Internacional, e Associação Urântia Brasileira. Mas a gente vai comentando o que a gente já leu, complementando por outras obras, tipo Teilhard de Chardin, Pietro Baldi, Huberto Roden e outros pesquisadores que vêm confirmar tanto a criação dos seres por Deus, quanto o processo evolutivo. Embora tenha algumas linhas lá que querem negar Darwin ou negar a evolução, mas cada vez a ciência prova mais que houve uma criação inicial, então existe um Deus que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que ele é eterno, então não teve nem início nem fim, mas também houve o processo evolutivo, e nós temos parentesco sim com os outros macacos, outros gorilas, orangotangos, através de um ancestral comum. Não erradamente compreendido como o homem teria sido originado no macaco. Não, um ancestral comum. Inclusive os biólogos acreditam que o mais primitivo teria sido um musaraña, uma espécie de ratinho, que foi dando origem aos demais mamíferos até chegar a nós.
Só que antes disso a gente passou pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, hominal, rumo à angelitude e rumo aos planos divinais. Nos estudos espíritas, por exemplo, fala em mundos primitivos, mundos provas e expiações, mundos de regeneração, que nós estamos entrando agora, até 2057, 2100 aproximadamente. Já começou lá em 1957. E depois mundos ditosos ou felizes, mundos angélicos e mundos crísticos. E depois vamos entrar também um pouquinho na questão da Trindade. Então, e a evolução, se tu estudar embriogênese, tu vai ver que a ontogênese repete a filogênese, o rei que eu já dizia. Tu estuda embriologia, a gente passa por... Tem uma fase que a gente tem rabo, tem brancas, tem arcos brancais, tem seres que nascem prematuramente com os olhos afastados, que os olhos no início são mais lateralizados, então o hipertelorismo. As orelhas é mais embaixo, algumas crianças nascem com a orelha ainda mais embaixo, que nascem antes do tempo. Alguns nascem com um pequeno rabinho no final do osso sacro. Então a gente passa por todas... E tem uma doença, por exemplo, a ictiose, que a pessoa tem a pele semelhante a peixe e lagarto. Então alguns distúrbios psíquicos também, se tu observar nos sanatórios, as pessoas andam nuas de 4, regride a fase animais. Então nós já passamos pelo mineral, vegetal, animal, rumo à angelitude, do átomo ao arcanjo. Então dormindo no vegetal, sensibilizando no animal, já tendo a emoção e o início do sentimento, a inteligência primitiva no animal, que a gente chama irracional, mas ele não é tão irracional assim. Muitas vezes eles demonstram mais amor, mais racionalidade que muitos seres humanos. E até a fase humana, a fase do intelecto, da razão, e rumo à angelitude. Então, todo esse é um processo. Então, o livro de entra numa questão polêmica, por exemplo, nos Estados Unidos eles debatem os unitaristas e os trinitaristas. O que significa isso? Os unitaristas dizem que, de acordo com o Antigo Testamento, lembrando que a questão do Deus único não começou com Moisés, começou com o faraó Akhenaton, 1400 anos antes de Cristo, um pouquinho antes de Moisés, e o faraó Akhenaton e sua esposa Nefertiti, que seria o Leopoldina no Brasil e Juscelino Kubitschek no século XX. Então eles vieram através do processo encarnacionista, e se você analisar a semelhança de Juscelino com o faraó Akhenaton é fantástica, e o túmulo Juscelino Memorial do JK é uma pirâmide massada. Lembrando que o Akhenaton fez uma cidade, Akhetato, no meio do deserto, onde predominaria a cultura, a ética, que seria o objetivo também da construção de Brasília, embora tenha tomado outros caminhos, mas é muito semelhante à história. E a semelhança física é impressionante. Outra coisa, os unitaristas, então, falam de Deus único. Então, o faraó Akhenaton dizia que era representado pelo disco solar e se chamava Atum, diferente do Amon-Ra, que seria o Deus Sol. E ele dizia, não, ele é maior, ele é um Sol maior que o Sol físico que a gente conhece. Então nós estamos na terceira dimensão e meia, a quarta dimensão é o tempo, a quinta dimensão é dos nossos parentes que já partiram para o plano espiritual, então a dimensão dos fantasmas, das aparições, dos espectros, chamado mundo astral também. Depois, a partir da sexta, sétima, vai evoluindo. Por exemplo, o Júpiter é considerado sétima, oitava, nona dimensão. Por isso que não encontro mais vida física lá, porque a vida lá já está mais eterizada. Quanto mais evoluído espiritualmente, mais eterizado. O que no livro de Urântia é chamado mundos moronciais, mundos divinais. E então tem os trinitaristas que falam que seria Treus Deuses ou Deus Triuno, 3 em 1, aquela questão Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é a minha concepção e a concepção também de Humberto Roden, Pietro Baldi, Teilhard Chardin, Bergson e outros pesquisadores? É que existe o Deus que criou tudo e ele é único, como está no Antigo Testamento. O problema é que o Deus judeu do Antigo Testamento, Jeová, é um Deus da região de Canaã, então é um Deus cananeu, é um Deus menor, digamos assim. Então os pesquisadores se aprofundam, até tem um livro polêmico que fala Jeová, Deus ou demônio. Por quê? Porque ele defende um povo só, ele defende matar o inimigo, defende a guerra, é o Deus da guerra, o Senhor da guerra, o Senhor da montanha, tem vários nomes, é o Shaddai, Senhor da montanha, El. Então os pesquisadores dizem que tinham muitos deuses naquela época, tinha El, tinha Mamon, tinha Moloque, então os deuses. E segundo Deniken,
e outros pesquisadores, esses deuses eram os astronautas que vieram à Terra. E aí o livro de Urântia vem confirmar isso. Então o ser humano seria uma segunda formação, os filhos dos deuses nos formaram. Aí tem sentido a frase bíblica, façamos homem nossa imagem e semelhança no plural. Então os filhos de Deus, os co-criadores, nos fizeram. Então a gente tem parentesco com o pessoal de fora. Por isso que diz que nós somos poeira das estrelas, nosso material vem das estrelas. O carbono, hidrogênio, oxigênio, vem todo o universo. E se a gente pensar numa explosão inicial que criou todos os multiversos, os 7 superuniversos, então não apenas o nosso aqui, que seria o 7º, então ela teria origem, vida por todo o universo, uma questão de lógica. E por isso que em 1600 Giordano Bruno foi queimado na fogueira. Então tem aqueles que defendem Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Na minha concepção, de onde é que vem essa questão da Trindade? Para mim e para outros pesquisadores, vem lá do hinduísmo. O hinduísmo fala em Brahman, criador, fala em Vishnu ou Krishna, mantenedor, que seria o Cristo hindu, e o Shiva, que seria o transformador. Então, seria equivalente a Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a Bíblia fala em Deus, fala em Jesus, fala no Filho de Deus, e do latim, quando pega a Vulgata e o grego, que ela foi traduzida, o aramaico, o grego, e no original era Espíritos Santos, ou Espíritos de Luz, era plural, então eram os Espíritos superiores, o que a gente chama hoje anjos, mentores, amparadores, Espíritos que ajudam a evolução do universo como um todo. E a Igreja transformou no Espírito Santo no singular, por questões de dogmas, questões até de domínio dos seus prosélitos. E tem igrejas evangélicas, nos Estados Unidos principalmente, que dizem, não, Deus é um, no Antigo Testamento diz que é um e tudo. A gente sabe que o Deus do Antigo Testamento provavelmente é o mesmo Alá dos muçulmanos, que também o Alcorão fala muito em guerra, ao mesmo tempo Deus é bom, mas também ele faz o bom, faz o bem, faz o mal, ele cria a vida e cria a morte, então é um Deus bem polêmico. E provavelmente é o mesmo também Tupã do índio, o mesmo Zeus grego e o mesmo Odin da Dinamarca lá dos nórdicos. Por exemplo, onde eu nasci, no Rio Grande do Sul, uma pequena cidade, 30 mil habitantes, Tupanciretã, perto de Cruz Alto, Santa Maria. Tupã é o deus índio. Si, terra. Não, Si, mãe. Iretã, terra. Então, terra da mãe de Deus. Se Deus é eterno, ele não pode ter pai e mãe. Que nem se diz de Melquisedeque, por exemplo, que não tem pai e mãe. Se Melquisedeque não tem pai e mãe, Deus também não tem pai e mãe. Por isso que alguns acreditam que Melquisedeque seria uma manifestação de Deus na Terra, ou um agênere, que se chama no espiritualismo. Seria um Deus materializado, uma teofania e uma cristofania. É uma hipótese. Ainda tem muita discussão. O Melquisedeque, o livro de Urântia, aprofunda bastante. Na Bíblia católica e evangélica fala bem pouco. Só fala que ele é rei de Salém, rei da paz, que ele fez a questão do dízimo, a questão do pão e vinho com Abraão, e disse que a terra prometida era a herança de Abraão e o povo Esaú e Jacó e os descendentes, em original, que hoje a gente chama Estado de Israel, né, que seria o Canaã da época. Então é interessante que... Qual é a minha visão da Trindade em si? Depois eu vou falar da questão da Trindade no livro de Urântia. Eu vejo a Trindade como consciência superior Deus, criador de todo o universo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. As consciências relativas somos nós. Então os espíritos em geral, vegetais, animais, elementais, hominais e anjos. E a matéria. Então essa é a Trindade que eu vejo, que muitas filosofias antigas falam nessa Trindade. Outras falam em 7, quando falam em 7 planos, físico, etéreo, astral, mental, causal, nirvânico, búdico. O Buda ele chega muito próximo da esfera de Jesus, então é chamado de esfera crística. Todos os seres que estão na esfera de Cristo estão nessa esfera. Por isso que ele diz que ele é o caminho para chegar ao Pai, porque tem que passar por ele para chegar ao Pai. Aí que vão diferenciar o que é o Filho, Jesus, com o Filho paradisíaco do livro de Urântia, que não é a mesma pessoa. O Jesus é chamado de Micael de Nebadon no livro de Urântia. Micael de Nebadon, então ele é dos Micás, dos anjos. Ele é parente do Miguel, parente do Rafael, Uriel, aquela categoria de anjos. Então ele está abaixo, inclusive, de Melquisedeque. Por que eu digo isso?
Porque se tu ler a Bíblia vai dizer que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Então, se ele é da ordem de Melquisedeque, Melquisedeque é mais antigo que ele. Então, claro, alguns interpretam Melquisedeque como sendo o próprio Deus materializado na Terra. É uma teoria também. Então, é uma questão a se discutir. Então, aí, claro, Deus é maior que o Filho, né? Mas no livro de Urante ele fala na Avona, que seria a casa de Deus, no centro do universo, de todos os superuniversos, são 7. Tudo é 7 no universo, 7 cores, 7 notas, 7 dias da semana. E Avona teria o Pai Universal, que seria a divindade, teria o Filho Universal do paraíso e teria o Espírito Santo do paraíso, então segundo o livro de Urante. Depois, abaixo dele, teria os Melquisedeques, Maquemeda, Melquisedeques, toda uma série. Algumas linhas falam em Sanat Kumara, embora Sanat seria um ser venusiano de mais de 200 milhões de anos. São coisas difíceis de provar cientificamente, né? O Sanat é um anagrama de Satã também, né? Então pode ser interpretado, será que era um cara bom, um cara ruim? Sanat e Satã são anagramas, né? É só trocar as letras. Então uma coisa a se discutir também. A questão de Lúcifer é bem polêmica também, porque quando foi traduzido, o nome é Saitã no hebraico, e Lúcifer vem do grego portador de luz, né? Fósforos, luz, portador de luz, Lúcifer. E também chamado estrela da manhã, só que a estrela da manhã também é o planeta Vênus. Então alguns discutem, existe Lúcifer ou existe o Vênus? Ou é um ser que veio de Vênus? Então tem toda essa polêmica. E a queda seria por orgulho. Como é que a gente entende a queda de Lúcifer? Ele quis ser igual a Deus, quis se igualar ao Pai Criador. Então Deus criou todas as coisas. Então ele seria, alguns dizem que ele era meio irmão de Jesus. Aí Jesus seguiu o Pai, enquanto ele preferiu criar todo um sistema que é chamado no livro de Urante de Satânia. São 600 planetas, 606, 600 planetas mais ou menos. Todo um sistema que deriva para a negatividade. Então tudo no universo, tu pega as leis de Hermes, diz que tudo é mental, tudo é um, o universo é mental, então Deus seria a mente do universo, o universo seria o corpo de Deus, segundo alguns pensadores. Uma das leis também diz que a polaridade, masculino e feminino, claro e escuro, tudo dual, tudo tem maré, vai e volta, tudo sobe e desce, o que está em cima é igual ao que está embaixo, a lei do karma, ação e reação. Então, as 7 leis do Hermes explica tudo o universo. Isso foi escrito lá por Hermes Trismegisto, que era do Egito, depois foi transferido para a Grécia, Hermes Tote, depois o Hermes grego. Então, se tu pegar quem eram os deuses gregos, os deuses romanos, eram os mesmos que iam trocando de nome e muitas vezes tinham relação também com os deuses da Suméria. Então, se a Suméria tem 6.000 anos, então o que a gente tem de história conhecida? 6.000 anos. E o livro de Urante fala em 200.000 anos, 500.000 anos, por isso que ele é polêmico. Atlântida não é aceita pela totalidade dos cientistas, apesar de Platão ter falado na Atlântida, pesquisadores pensaram sobre a Atlântida, Triângulo das Bermudas, Ilhas Canárias, alguns acham que a terra do Cristiano Ronaldo, ali os Açores, seriam as montanhas mais altas do continente que afundou há 12.000 anos atrás. E aí nós temos conexão também com o dilúvio da Bíblia. Embora o dilúvio tenha outras explicações também, se teria sido mais ou menos como é que aconteceu no Rio Grande do Sul, o Estreito de Bósforo teria aberto e teria havido uma enxurrada em direção ao Mar Cáspio, ao Mar Negro, toda aquela região ali teria ficado embaixo d'água. Seria uma coisa regional e não no planeta inteiro. Embora tem textos antigos que falam no dilúvio que pegou o planeta até então, só que é difícil provar cientificamente. Parece que acharam a Arca de Noé esses tempos aí, no Monte Ararat. Então tem toda essa questão polêmica aí. Aí tem a questão do Éden. O Éden seria ali na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Então na época não era deserto, tinha floresta, era um jardim do Éden, era um lugar bonito também. Mas aí tem todo o simbolismo, né? A serpente não era bem uma serpente, era um ser trevoso, era o Samael. Então isso aí tu vai encontrar no livro de Enoque. O livro de Enoque dá nome aos anjos caídos, que eles eram muito evoluídos, eles eram parecidos com nós hoje em dia. Nós somos muito inteligentes, mas moralmente ainda somos muito imperfeitos.
Mas eles ensinaram agricultura, ensinaram construção de cidades, ensinaram religiões, ensinaram medicina, o signo da medicina é a serpente. E é interessante quando fala em Enlil e Enki na Suméria, um seria o Jeová hebraico, um seria representado pela serpente e outro seria representado pela águia. Interessante, né? E todo o simbolismo da Rússia, do Império Romano, dos Estados Unidos é a águia. E outros têm a serpente, né? São seguidores da serpente. Então, quando se fala em processo de canalização, nós temos Sete, por exemplo, a Roberts, lá nos Estados Unidos. Nós temos aqui no Brasil o Hélio Couto, que ele explica pela física quântica. E é incrível, porque ele fala 2, 3 horas e não cansa, ele tem uma voz bonita, o cara é evoluidíssimo. Eu acredito que seja a última encarnação dele na Terra. E ele fala de Jesus, ele fala de Buda, ele tem livros fantásticos e tudo explicado pela física quântica, a espiritualidade explicada pela física quântica. E ele explica, por exemplo, quando ele fala de Akhenaton, chega uma hora que ele diz: lembrem que há tantos mil anos atrás eu falei isso para vocês. Então dá para ver que ali ele está canalizando o espírito de Akhenaton que está falando atrás dele, como o Sete na Jane Roberts e outros. Canalização, processo semelhante à mediunidade, as que pegaria entidades transdimensionais, interdimensionais, hoje confirmadas pela evolução da TCI, Transcomunicação Instrumental. Então, Transcomunicação Instrumental vem comprovando várias coisas com relação ao livro de Urântia, por exemplo. É muito interessante o livro de Urântia, fala bastante da infância, juventude de Jesus, coisa que tem pouco na Bíblia. E provavelmente é baseado nos evangelhos apócrifos, que alguns falam, algumas partes polêmicas também, quando ele teria feito um pássaro morto ressuscitar, ou transformado um pássaro de barro num pássaro vivo, coisas que parecem meio magia, meio tipo aquela briga das cobras lá de Moisés com os magos egípcios. Então tem coisas bem polêmicas. E tem uma parte que diz que ele teria dito na escola um guri: eu quero que tu caia aqui, o guri cai morto, as coisas que a igreja não aceitou porque realmente são bem polêmicas. Não faria parte do que a gente aprendeu de Jesus, que ele sempre falou em amor. E aí tem a diferenciação: o Deus que a gente segue é o Deus explicado por Jesus, é o Deus Pai, é o Deus bom, soberanamente bom, não é vingativo, nós mesmos que nos punimos. E bem diferente daquele Deus do Antigo Testamento que é vingativo, que se tu seguir ele tá tudo bem, se não seguir ele tu pode ser destruído. Então, um Deus de um povo só, ele é Deus da humanidade inteira. Então, o Deus que Jesus traz é o Deus da humanidade inteira. E aí é o mesmo Deus do livro de Urântia. Só que entra na questão ele é um ou é três em um? Ou é três pessoas em um, é uma pessoa só, uma pessoa dividida em três? Porque aí, como dizia Denis Diderot, como é que, se Deus tivesse descido à Terra na figura de Jesus, quem ficaria no lugar dele? Na Avona ou no paraíso? Na ilha central do paraíso? E outra coisa, a criatura teria matado o Criador, mesmo ele tendo ressuscitado 3 dias depois. Então entra toda essa polêmica, né? Então o livro de Urântia vem explicar: não, o Jesus não é o filho da Trindade lá do paraíso, segundo o livro de Urântia. Ele é abaixo de Melquisedeque, ele é da mesma linha de Miguel, da linha dos anjos, serafins. Hoje se sabe, por exemplo, que Enoque é o Metatron. Então nós evoluiremos para anjos. Se o Enoque evoluiu como profeta para se tornar um anjo, e um anjo dos principais, o Metatron, um dos principais dos anjos, junto com Miguel, Rafael, Uriel, o próprio Jesus. Por exemplo, Haroldo Dutra Dias, ele fala nos Cristos, e muitas pessoas, mas Cristo não é um só? Não, Cristo é ungido, é um título. Jesus ou Cristo. Se tu pegar o Evangelho de Aquariano, que foi escrito nos Estados Unidos, ele fala bastante. É uma visão alternativa da visão católica e evangélica. Então, alguns seguiam uma linha, por exemplo, os bogomilianos, os cátaros, os antigos essênios. Eles seguiam uma linha de fazer o bem, os terapeutas, de trabalhar com as ervas, e foram massacrados, mortos com bruxos, feiticeiros, tanto homens quanto mulheres. Todos que trabalhavam com ervas medicinais, com força da natureza, água, fogo, terra, luz, eram mortos como feiticeiros. A gente sabe que a magia de ontem é a tecnologia de hoje. O que a gente tem hoje, há 200, 300 anos atrás, é considerado magia. Telefone,
televisão. Aí eu entro em outra polêmica. Tem uma linha que procurou criar uma linguagem universal, o Esperanto. Eu, pessoalmente, sou contra. Por quê? Porque a comunicação dos espíritos, independente se é alemão, inglês, francês, é pelo pensamento. Mesmo ele falando em alemão, tu vai entender em português, como acontece com os tradutores automáticos na ONU e os tradutores que a gente tem nos aplicativos. Então tu vai entender na tua língua, mesmo que a pessoa fale em outra. Então é o pensamento, é através da telepatia. E hoje a física quântica já explica a telepatia, a transmissão de pensamento, todos esses fenômenos chamados parapsíquicos, paranormais, são explicados pela física quântica. Estar em dois lugares ao mesmo tempo, bilocação, desdobramento astral, tudo explicado pela física quântica. E curas espirituais. Então, eu não vejo a necessidade de criar uma linguagem. E aí muitos criticam, por exemplo, o criador da Conscienciologia e Projeciologia, o professor Valdo, mesmo ele tendo se afastado do espiritismo e do próprio cristianismo, mas ele trouxe muita coisa boa e a gente tem que aproveitar o que é bom, retende o que é bom, como diz o Evangelho de João, né? Por exemplo, eles criaram um dicionário, uma enciclopédia dos termos, então aproveitando o latim, o grego, que tem gente que diz que é língua morta, desde quando é morto o grego, o latim, se tu usa pâncreas, é mistura de pan grego todo, cres carne, latim. Jogos pan-americanos, macro, micro, oligo, é tudo grego-latim, automóvel, telefone, então é usado tanto no inglês, no francês, no alemão, no mundo todo, se usa, e eles fazem uma mesclagem de siglas, de termos, e eu acho muito interessante. Então se chamam neologismos. Então são formas modernas de tu chamar, sem precisar criar uma outra linguagem tipo Esperanto, né? Então isso é uma crítica que eu faço ao espiritismo. Por que eles aderem ao Esperanto e à homeopatia? Eu não tenho nada contra a homeopatia, mas a homeopatia não é 100% aceita cientificamente. Tem gente que diz que é uma pseudociência, como a ufologia, tem gente que acha que é pseudociência. O livro de Urante é uma mistura de ufologia com protestantismo, então é por isso que é chamado de revelação, ou a Bíblia extraterrestre, alguns chamam. Porque aí ela traz Moisés, Jesus, Atlântida, Moisés, Jesus, e Urântia seria a quinta, né? Então seria a quinta revelação. De certa forma, se tu pegar a doutrina secreta, também é uma revelação. Se tu pegar a grande síntese do Pietro Baldi, que até hoje eu não consegui entender completamente, ela é muito complexa e foi escrito lá nos anos 1930, ela resume a física, a química, faz uma síntese fantástica. Já é difícil entender a Gênese, que o Kardec escreveu em 1859, por aí, 1860. Imagina entender a grande síntese do Pietro Baldi, que fala em dimensões extras, 3, 6, 9, o Tesla já falava em 3, 6, 9. Interessante que o Tesla já falava que tudo é vibração, então a mesma coisa que o Hermes dizia, o Tesla dizia. O Tesla provavelmente era um desses caras aí, né, da época lá do criador da alquimia, Paracelso, porque ele já tinha esse conhecimento, muito conhecimento do Tesla e do cara que criou o iPhone, vem também do hinduísmo. Se tu estudar os Vedas, os antigos iônicos da Grécia, eles falavam em física quântica com outros termos. Jesus já explicava a física quântica, né? Quando ele fala na montanha, quando ele fala na semente da mostarda, quando ele fala que o reino de Deus está dentro de nós, tudo isso é explicado pela física quântica. E muitas igrejas preferem falar num Deus distante, separado. Não, Deus está dentro. A física fala que o bóson de Higgs é partícula de Deus. O número Φ, a sequência Fibonacci, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 5, 8, aí tu vai formando espiral, tudo universo espiral, o labirinto no ouvido, o caramujo, o caracol, aquela concha em espiral, as galáxias, tudo tende a espiral, tudo tende a espiral. Seria marcas de Deus. Tem até um livro que é Fingerprints of God, as máscaras de Deus no universo. Outro livro fantástico do Camille Flammarion, que foi astrônomo, que é o mesmo Galileu Galilei, por sinal, ele fala Deus na natureza. Então Deus não é natureza, como diz os panteístas, mas Deus está na natureza, se chama panenteísmo, Deus dentro da natureza, representado na criação. E o termo certo, segundo Humberto Roda, é criação com E, criar.
Criar é plasmar, formar carne, emanar. O livro do Zohar, da Cabala, fala em plasmar, emanar. E criação não, criação é criação de gado, de porco, de galinha. Então o termo criação é errado. Isso é uma questão de semântica, né? O termo certo é criação, criar. Então é interessante. E esses neologismos, por exemplo, da Conscienciologia, eu acho fantástico. Por exemplo, ele fala em pensenes. Pen de pensamentos, sen de sentimentos e ex de energia. Pensene. Morfopensenes. Morfo, forma. Pensamento tem forma, energia tem forma, sentimento tem forma. Então o pessoal que estuda esoterismo, o pessoal que estuda mundo astral, mundo mental, no astral o sentimento tem forma, o pensamento tem forma. Por isso Jesus dizia, vigiar e orar. Cuida do que tu está pensando. O que tu está pensando vai ser captado. E ele tem realidade material no plano astral. Então tudo é um contínuo, tudo se transforma, como dizia a lei de Lavoisier. Né? Por isso que o contrário da vida é o renascimento. A morte é apenas a passagem de uma dimensão para outra. Da dimensão física para a extrafísica. Muitos fenômenos, por exemplo, as EQMs, a transcomunicação instrumental, os desdobramentos astrais, tudo são explicados, a visão de defuntos, aparições, são dimensões paralelas de emoções. Hoje se fala, por exemplo, da teoria da floresta negra, que o universo seria uma grande floresta, nós seríamos as formiguinhas, mais ou menos. Né? Outros falam também no mundo em bloco, então presente, passado e futuro são simultâneos. Aí entra a questão da viagem no tempo. E se tu estudar o projeto Filadélfia, Montauk, o experimento Pegasus, a sequência do livro de Rota Benítez, que é Operação Cavalo de Troia, é baseada na viagem do tempo. 2 astronautas teriam viajado para Israel e teriam conversado com Jesus e teriam voltado ao ano 1. Ano 1 não, ano 30, né? Porque depois eles acabam acompanhando até a crucificação de Jesus. Aí se tu buscar, por exemplo, cronovisor, tu vai ver fotografia da crucificação de Jesus, 2 padres nos anos 50, 60 no Vaticano, estudando cantos gregorianos e dodecafônicos, criaram uma máquina e conseguiram visualizar o passado. Hoje tem pesquisadores que gravam em ruínas e conseguem captar sons do século I, século II. Então a arqueologia psíquica, tu consegue estudar a história estudando ruínas e captando sons que ficaram impregnados nas paredes, nas ruínas daquela época lá do passado. Então é um estudo bem interessante. Então a gente tem que ter a mente aberta. Então tem muita coisa a se discutir. Isso aí seria uma abertura para você começar a pensar, começar a refletir, evitar dogmas, evitar o padre disse, o pastor disse. Não, vai fazer a tua pesquisa, vai pesquisar, vários pesquisadores. A gente se acha inteligente, mas se tu analisar o Pitágoras, Sócrates, Platão, esses caras, Heráclito, eles não estão mais na Terra. Tesla, Einstein, eles estavam bem à frente do seu tempo. O Da Vinci antecipou coisas de 400, 500 anos. Então realmente existe viagem no tempo. Será que eles enxergaram o futuro, ou eles vieram do futuro? Aí tem gente que diz que os que a gente chama de ET somos nós daqui a 500 anos, 1000 anos. Que a nossa tendência é ficar cada vez mais altos, cabeça maior, as pernas a tendência a diminuir, porque aí tu vai começar a levitar. Na literatura espírita, cidades espirituais, fala muito em levitação. Levito como os astronautas no espaço. Aí tu não precisa pernas, não precisa caminhar, tu vai levitar, vai se transportar muitas vezes até pelo pensamento. Tu pode fazer uma exoprojeção, tu pode se projetar para Marte, para Vênus, para Júpiter. E tem a questão da visão remota, né? Foi muito estudado na Guerra Fria, os psíquicos que tinham clarividência, que enxergavam a armada russa e navios e torpedeiros e tudo, enquanto os russos cientificamente vigiavam os Estados Unidos. Tem uma série de investigadores psíquicos que é fantástico, que são 2, 3 profissionais que a polícia chama para resolver crimes, e eles conseguem enxergar onde a pessoa morreu, onde está enterrado, o que aconteceu, elucidação de crimes através de psíquicos, né? Através de telepatia, clarividência, evidência.
A psicometria, que é fantástico, né? Tem pessoas que conseguem pegar um objeto de uma pessoa, uma foto, e elas conseguem falar sobre a pessoa, falar sobre, seja ela ainda aqui na Terra, encarnada ou desencarnada, né? Físico ou extrafísico. Então é muita temática. Deixamos. Ó, esses aqui são os caras. Eles fazem a conexão entre os mundos. Inclusive eu sugiro para vocês o filme. Agora tem a parte 2, Constantine 2. Que eles usam o gato para ir para o plano espiritual, para entrar em contato. Um abraço para todos. Até a próxima.